Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. Diz assim o texto: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Senhor, nós queremos exaltar o teu nome, agradecer, Pai, porque nesta noite, mais uma vez nos reunimos em tua presença, em nome de Cristo, não porque temos algum direito de estar na tua presença, mas porque Cristo, o nosso Salvador, nosso irmão mais velho, ao pagar o preço dos nossos pecados, atribuiu a nós a sua própria justiça. E é por isso que nós, ó Deus, pecadores, nos apresentamos diante do Senhor sem temor, sabendo que somos aceitos pelos méritos de Jesus. Nesta noite o Senhor venha, mais uma vez, ó Deus, falar ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Deus, nos quebrante, nos console, nos conforte, nos mostre o caminho que devemos andar, a fim de viver uma vida agradável diante do Senhor. É a nossa oração, Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João Calvino, de forma muito acertada, afirmou certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é impressionante como o pecador tem a capacidade grande de idolatrar coisas e idolatrar pessoas. E esse parece ser um dos problemas que havia aqui na igreja de Corinto. Lembre-se que nós estamos no início da carta, capítulo 1 ainda de Coríntios. Paulo havia recebido uma carta vinda dos líderes da igreja de Corinto, com vários questionamentos doutrinários. Esses questionamentos Paulo vai responder na carta aos Coríntios. Contudo, ao que tudo indica, nada foi dito pelos líderes da igreja, quando escreveram para Paulo, acerca da situação dos irmãos. A igreja estava dividida. A igreja estava formada por vários grupos. Paulo vai ter conhecimento dessa situação, ele diz aqui nos versículos que foram lidos, por uma família, a família de Cloe. Esta família que vai dar notícias ao apóstolo Paulo, dizendo: olha, Paulo, a situação aqui está difícil. De fato, temos muitos partidos dentro da nossa igreja. Paulo inicia a carta aos Coríntios de forma bastante pastoral. Ele lembrou aos coríntios que Deus os havia chamado para ser santos. A ideia é que Deus separou aqueles irmãos do meio do povo para uso exclusivo. Essa é a ideia de ser santo, de ser separado pelo Senhor.
E então Paulo fala desta posição que eles tinham. Paulo fala também que Deus os havia chamado para cumprir um papel bem específico dentro do corpo de Cristo, já que é o próprio Deus que distribui dons na igreja, para que estes dons sejam usados para a edificação dos crentes. Em seguida, Paulo deu graças. Ele deu graças pela salvação que os coríntios tinham em Cristo Jesus. Paulo deu graças por ser Deus aquele que distribui dons a fim de aperfeiçoar os coríntios e todos os crentes. Paulo deu graças por ser Deus o responsável por manter a salvação até o fim. Deus iria confirmar cada um dos coríntios na salvação. E tudo isso logo no início da carta deixava muito claro que se havia problema na igreja, não era por causa de Deus, não era porque Deus deixou a igreja em falta de alguma coisa, de algum dom. Pelo contrário, Deus cercou a igreja de dons, e os irmãos, em vez de adorar a Deus, servir a Deus e servir uns aos outros, começaram a usar os dons para si mesmos, para se vangloriar, e assim eles também criam partidos. A partir do verso 10, que foi o verso que eu li hoje, Paulo muda o tom da carta. Até então, Paulo está falando de forma muito tranquila, muito pastoral e muito mansa. Paulo agora passa a exortar aqueles irmãos. Paulo passa a falar acerca dos problemas da igreja, e ele começa exatamente pela questão da divisão que havia entre os irmãos. A partir dessa exortação de Paulo, você aprende sobre como evitar divisões na igreja. É esse o assunto que você tem aí do verso 10 até o verso 17. Como é que você evita que haja divisões na igreja? E a primeira questão estabelecida pelo apóstolo é que para evitar divisões na igreja, você não deve dar ouvido a fofocas. Esse é um princípio, meus irmãos, muito importante. E ele pode ser notado já no verso de número 11. Eu vou ler o verso 10 e o verso 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora repare o verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Como eu já afirmei aqui na introdução, na carta recebida por Paulo, perguntando sobre as questões doutrinárias, os líderes não falaram da situação da igreja, das divisões que havia na igreja. Mas agora Paulo está dizendo: eu tomei conhecimento do que acontece na igreja. A família de Cloe me avisou. A família de Cloe já me deu todo o relatório do que está acontecendo na igreja de Corinto. Isso é muito interessante porque, se você olhar a forma como muitas pessoas querem lidar com os problemas hoje, é da seguinte maneira: eles chegam e falam assim: olha, eu fiquei sabendo por quem? Não interessa. Eu fiquei sabendo, isso é fofoca. Não tem esse negócio de eu fiquei sabendo. Paulo não escreve aos coríntios dizendo: olha, meus irmãos, eu fiquei sabendo que tem divisão aí na igreja. Não, meus irmãos, a família de Cloe me escreveu e afirmou que há divisão entre vocês. Paulo dá nome àqueles que deram o relatório a ele. Paulo nomeia as fontes. Ele tem uma informação que foi dada por irmãos que estão de fato preocupados com a divisão da igreja. É por isso que eles não são denunciantes anônimos. Eles não são daqueles que dizem assim: olha,
Tenta resolver lá, mas não envolve o meu nome não. Está acontecendo isso, mas se você disser que eu falei, eu nego. Não é assim que as pessoas dizem? Não, Paulo está muito certo de que os irmãos que o informaram dos problemas da igreja estão preocupados com a igreja. Paulo conhece esses irmãos, Paulo confia neles, e agora Paulo coloca a questão diante da igreja. Ele recebe a notícia, ele escreve a carta e diz: a família de Cloé já me informou, há divisões entre vós. E é assim que você lida com a igreja, a fim de não causar divisão. Fofocas, elas têm um grande potencial de rachar uma igreja, de criar contendas dentro da igreja. E é por isso que é tão importante você não dar ouvido à fofoca. Fechar os seus ouvidos para aquilo que é dito em tom de fofoca. Se você vê um problema na igreja, se você identifica um pecado na igreja, você precisa, como crente, como servo de Deus, buscar tratar isso de forma correta. E a forma correta pode ser confrontando o faltoso, no caso de alguém que pecou contra você, não foi isso que Jesus ensinou? Se seu irmão pecar contra ti, não é sair falando dele para os outros, vá até ele, confronte o seu irmão, e se ele te ouvir, o problema está resolvido. Se ele não ouvir, você chama testemunha. Se ele não ouvir, você diz à liderança da igreja. Se ele não se arrepender, trate-o como se não fosse crente. Então há uma forma, quando o pecado é contra você. Mas você pode também denunciar aqueles que cometem faltas. Você pode denunciar as autoridades da igreja em caso de pecados públicos. Não foi um pecado diretamente contra você, mas você está vendo que está acontecendo um pecado, e então você pode denunciar esse pecado. Há um problema dentro de muitas das nossas igrejas, quando irmãos denunciam pecados públicos, e fazem da forma correta, mandam para o conselho da igreja, para que o conselho trate do problema, e o conselho, em vez de tratar, diz assim: é preciso cumprir Mateus 18. Mateus 18 diz da falta que foi cometida contra mim. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Mas se eu tomei conhecimento de que tem um irmão roubando, ele trabalha aí como alguém estabelecido pelo Estado, ele foi eleito, ou ele trabalha aí fora e tem um escândalo acontecendo, está todo mundo sabendo. Se você denuncia, você não precisa ir primeiro confrontar o seu irmão, isso é uma falta pública. Você pode fazer uma queixa quando o pecado é contra você, você pode fazer uma denúncia. É dessa forma que nós tratamos o pecado. Nós identificamos o problema, nós levamos às autoridades da igreja. Agora, quem começa a falar de pecados ou de pretensos pecados alheios, sem querer ser responsabilizado por isso, mostra que a intenção não é tratar pecado. A intenção não é buscar a glória do Deus da igreja. A intenção é somente fofocar, maldizer. Eu me lembro de uma ocasião que eu tive que confrontar uma pessoa da igreja, que começou a falar de um outro irmão para um monte de gente. E aonde essa pessoa parava, ela falava: ó, o irmão tal fez isso, fez aquilo outro. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então eu chamei a pessoa, sentei com ela e disse: olha só, você podia fazer como os presbiterianos fazem. Você podia escrever um documento com uma denúncia falando que este irmão está pecando. Mandar para o conselho da igreja. E o conselho da igreja, com todo o amor, irá averiguar. Se houver culpa, disciplina. Saiba que você precisa provar o que você está falando.
Porque se você não provar o que você está falando, significa que isso é fofoca. O pecado é seu. Então você que vai ser disciplinado. E aí então a pessoa disse assim: pastor, eu não estou muito afim de falar nada para o conselho não. Falei, então a próxima vez que eu vir você falando dessa pessoa em público, eu vou fazer uma denúncia contra você no conselho da igreja, porque você é fofoca. Isso está errado. Como é que você tem coragem de ficar falando da pessoa e não tem coragem de ir aos pastores da igreja a fim de tratar o problema? Então pense bem, se você não quer ter o seu nome associado a alguma informação que você possua aí sobre outros, não fale nada. Fique quieto, porque se você falar, não passa de fofoca e maledicência. Isso é quebra do 9º mandamento. Como Paulo está aqui interessado na unidade da igreja de Corinto, Paulo não está dando ouvidos a uma fofoca. E é por isso que ele fala a sua fonte. Há um problema, eu sei que há. Quem me disse foi alguém do meio de vocês, foi a família de Cloe. E eu creio no que eles estão dizendo. Você evita a divisão na igreja, não dando ouvidos à fofoca, mas há mais. Você evita a divisão na igreja, não exaltando os homens. Paulo começa a declarar no verso 12, qual é o teor da denúncia recebida da parte da família lá de Cloe. Veja o verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo está dizendo, olha, a família de Cloe me informou que há problemas. E vocês sabem qual é o problema. Tem gente aí dizendo que é de Paulo, tem gente dizendo que é de Apolo, tem gente que diz que é de Pedro, e tem gente que diz que é de Cristo. Você conhece esses nomes? Paulo foi o plantador da igreja. A igreja de Corinto começou na viagem missionária de Paulo, quando ele chegou naquela cidade, e muitas pessoas se converteram por meio da pregação do apóstolo Paulo, que passou bastante tempo naquela cidade. Não era então de se admirar que muitas pessoas da igreja gostassem de Paulo, tivessem alguma afeição pelo apóstolo. Apolo foi enviado para trabalhar em Corinto. Se você lembrar de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas descreve Apolo como um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo é descrito como um grande orador, alguém que fala, alguém que explica bem a palavra de Deus, pois Apolo também esteve na igreja de Corinto. Não é possível determinar se Pedro esteve na igreja de Corinto. Talvez ele tenha passado em algum momento da sua vida por aquela cidade. Entretanto, é fato que os irmãos conheciam o apóstolo Pedro. Pedro era um grande líder da igreja em Atos dos Apóstolos. Então, você tem 3 homens distintos e há uma questão muito importante a ser pensada e a ser notada quando você pensa nestes homens. Pedro, Paulo e Apolo não traziam doutrinas diferentes. Lembre que em Atos você não tem denominações. Você tem a igreja de Cristo. Não é que Pedro era batista, Paulo era presbiteriano e Apolo era da Assembleia de Deus. Não era isso não. Eles pertenciam à igreja de Cristo, eles pregavam a mesma doutrina. Os crentes não estavam então necessariamente separados por uma questão teológica, porque eles pregavam a mesma coisa, eles pregavam o mesmo Cristo, mas por alguma razão começaram a criar partidos em torno do nome destes homens, para piorar a situação.
Havia um grupo na igreja que se recusava a se identificar com qualquer líder humano. E então eles diziam: nós não somos de Pedro, nem de Paulo e nem de Apolo, nós somos de Jesus. Com gente assim? Só que isso não era piedade coisa nenhuma. Porque se esse povo estivesse de fato comprometido com Cristo, eles não estariam contendendo. Eles não estariam brigando. O fato deles também serem facciosos apontava para a realidade de que dizer que era de Cristo não significava andar como Cristo. Você tem 4 grupos aqui, igualmente facciosos, cada um pensando nos seus próprios interesses. Meus irmãos, quando homens começam a ser colocados no lugar de Cristo, recebendo um lugar de destaque na igreja, e isso acontece por causa do anseio do coração daqueles que começam a seguir estes homens, você começa a ter problema com divisões, porque estes homens representam aqui, no fim das contas, o anseio de cada um destes grupos. O que estes homens estão seguindo, então, são as suas próprias preferências, são as afeições dos seus próprios corações, e é por isso que elas não estão dispostas a caminhar com pessoas que pensam diferente delas. Eleva-se líderes à categoria em que eles não deveriam estar. A igreja começa a se fragmentar. A pergunta então de Paulo no verso 13 é um tiro certeiro no coração idólatra daqueles homens. Veja a pergunta de Paulo: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo identifica o problema, fala: vocês ficam aí brigando e dizendo cada um que é de um líder. Algum líder morreu por vocês? Cristo está dividido. Não se coloca, irmãos, glória sobre líderes, pois estes não morreram pela igreja. Tampouco ninguém é batizado em nome de líder algum. Então, a fim de evitar divisões, é preciso não colocar glória sobre os homens. Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro criaram esses partidos. Não foi Pedro que chegou lá em Corinto e falou: me sigam. E Paulo chegou no outro dia e diz: quem está comigo? Estes homens trabalharam pelo Evangelho. Paulo vai falar com muita consciência acerca disso logo depois, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Quem é Paulo e quem é Apolo são servos de Deus, são instrumentos do Senhor. Paulo é muito consciente sobre a sua posição dentro do corpo de Cristo. Mas a igreja começa a olhar para estes homens de forma equivocada. Os partidos foram criados então pelos próprios coríntios, seguindo os anseios do coração. Infelizmente, se você olha para os nossos dias, você percebe que, diferente de Paulo, Pedro e Apolo, muitos líderes têm fomentado isso. Quando eles, em vez de divulgar Cristo, se preocupam em divulgar o seu nome e o seu ministério. E agora não importa mais a pregação de Cristo crucificado. Importa o meu nome. Importa quem disse. Importa o meu arroba. Eu preciso ser visto. Eu preciso ser notado. E isso tem levado a uma grande idolatria na igreja moderna. Isso é visto no fato de que não se importa mais
com o que a Bíblia diz. As pessoas se importam com o que o reverendo fulano disse, com o que o pastor Beltrano pensa. Não é a Bíblia a autoridade. São os pastores da mídia, são os pastores famosos. Eu já ouvi inúmeras histórias de amigos meus, inclusive, que ensinaram alguma coisa na igreja e foram confrontados. E talvez você pense assim, mas não pode ser confrontado, pastor? É claro que pode. Porque na Praia do Canto mesmo, quem está aqui, desde que eu cheguei, antigamente eu falava mais isso, eu preciso voltar a falar. Eu dizia, discorde à vontade do que você quiser, desde que você discorde de Bíblia aberta. Pastor, eu não creio assim não. Por quê? Porque eu acho que a Bíblia está dizendo assim. Então, o problema não é questionar o ensino de Bíblia aberta. O problema é você ouvir o ensino do seu pastor e dizer assim, eu não concordo. Por quê? Porque o fulano de tal pastor diz outra coisa. Mas você conferiu na Bíblia se o que o pastor fulano de tal está dizendo é verdade? Ou você só está seguindo o que você quer ouvir? Porque isso está mais em acordo com aquilo que você anseia aprender. Esse é o grande problema. E infelizmente muitos estão fomentando isso. De novo, o problema não é o questionamento, o problema é a pessoa dizer, não, o pastor famoso lá disse que não é assim. Então não é o assim diz o Senhor. O que vale é assim diz o reverendo famoso. Meus irmãos, elevar homens a esse patamar é um grande perigo, porque homens não são inerrantes. Líderes da igreja são passíveis de erro, de pecado, de interpretações equivocadas. É por isso que se você olhar para a nossa confissão de fé, ela vai dizer que o juiz supremo que determina as controvérsias religiosas é o Espírito Santo falando na Escritura. Não é o reverendo fulano de tal. Deus falando na Escritura. E nós precisamos atentar para isso. Eu sempre me lembro muito de uma advertência feita pelo meu professor, reverendo Hermstein, na época de seminário ainda. O reverendo Hermstein falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, quando você ouvir uma pessoa que você gosta, redobre a atenção. Porque a sua tendência, quando você ouve alguém que você gosta, é achar que tudo que essa pessoa está falando está certo. Ao passo que quando você ouve uma pessoa que você não tem muita afeição, você fica talvez até vigiando aqui para ver qual vai ser o erro. Deixa eu ver que horas que essa pessoa vai errar. Mas se é alguém que eu gosto, eu baixo a guarda. Eu recebo tudo como se viesse do Senhor, sem fazer como um bom bereano. Conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Porque se um líder prega, ainda que seja com eloquência, e não estiver na Escritura, deixe de lado. Jogue fora. Fique com a palavra de Deus. O problema é que se cria uma igreja preocupada não com o que a Bíblia diz, mas com o que este ou aquele pastor pensa. Isso gera divisão. Como é que você evita divisão na igreja? Não exalte a homens. Paulo continua dizendo, você evita divisões na igreja, buscando então unidade de pensamento. Paulo está aqui se esforçando para promover unidade da igreja. Veja que coisa interessante, dê uma olhada mais uma vez nos versículos 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos
na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, duas vezes, em 2 versículos, Paulo está chamando a atenção para o mesmo fato. Nós somos o mesmo povo, nós somos irmãos, nós não estamos digladiando, nós não estamos em disputa, nós somos irmãos. E então ele diz 2 vezes, meus irmãos, como se dizendo o seguinte: não faz sentido irmãos brigarem por causa de líderes. Não faz sentido irmãos se dividirem por preferência desse ou daquele pastor. Eles não poderiam se ver então como grupos distintos. Há uma igreja que tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E essa igreja precisa buscar algo. Paulo exorta a isso, aí no versículo 10, como eu já li. Eles precisavam falar todos a mesma coisa, eles precisavam evitar divisões, eles precisavam ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A ideia aqui é que precisava haver concordância, porque o fato de desejarem e buscarem coisas distintas causavam a divisão da igreja. A palavra que aparece aqui, divisão, ela é uma palavra bastante interessante, a palavra grega. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, e você vai ver esta palavra aparecendo em outro texto. Só que ela está traduzida na sua Bíblia por outra palavra em português. Mas abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9, verso de número 16. O texto diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, ou fica maior o rasgo. O que Jesus está dizendo é que se você tem uma roupa antiga, um tecido já gasto, e você quer remendar esse tecido, você não vai colocar um tecido novo, porque quando você coloca o tecido novo, ele faz força e rasga o tecido velho. Pois a palavra para rasgo, ou para rotura, é a palavra que está sendo usada por Paulo lá para divisão. A ideia é que os grupos estavam causando um rasgo, uma rotura na igreja. Essa é a força da palavra que ali está. E então Paulo diz: vocês precisam buscar uma unidade de pensamento. Vocês precisam buscar falar a mesma coisa, tendo o mesmo pensamento. Porque se vocês fizerem isso, a igreja será consertada. Procure aí na sua Bíblia essa palavra, consertada. Você não vai achar. Você vai achar uma expressão no verso 10. E a expressão é a seguinte: inteiramente unidos. Essa expressão, inteiramente unidos, significa isso, consertado. Já que você está com a Bíblia aí em Mateus aberta, vá no capítulo 4 de Mateus, e você vai ver onde que essa palavra aparece. Mateus capítulo 4, dê uma olhada no verso de número 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. Como pescadores, eles pegaram as suas redes que estavam rasgadas ou divididas e começaram a consertar.
Essa é a palavra que Paulo está usando lá na carta aos Coríntios. Então a ideia de Paulo é que ter o mesmo pensamento, buscar esta unidade de pensamento, iria fazer com que as divisões fossem consertadas. As divisões iriam então cessar. A igreja precisava confessar unanimemente a fé em Cristo, estando em paz uns com os outros. É claro que Paulo não está aqui pensando que todos têm que ter a mesma opinião sobre tudo, não é isso. Se você pegar um grupo como o nosso, você vai ter opiniões distintas sobre determinados assuntos. Não é sobre opiniões que Paulo está falando, mas sobre questões que têm a ver com a fé, com a sua conduta, com a sua ética, com a forma como você irá honrar ao Senhor nesse mundo. E por mais que tenhamos opiniões diferentes de como fazer isso, a base que nos levará a agir precisa ser a mesma. Essa é a ideia então de Paulo. Ele não quer uma igreja, ele não pensa numa igreja uniforme, todo mundo robozinho pensando a mesma coisa. Não existe isso no cristianismo. Nunca existiu. Nós somos pessoas diferentes. Há unidade na diversidade. Somos distintos e somos diversos. Paulo mesmo vai dar um bom exemplo do que é não falar coisas diferentes. Repare aí os versos 14 e 15. Há uma questão interessante aqui. Paulo está aqui de fato exortando a igreja que ficava dizendo, não, eu sou de Paulo, colocar o nome dele no meio. E então ele fala assim, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo está repreendendo aqueles irmãos, dizendo o seguinte, olha, para de ficar usando meu nome aí, dizendo que me segue, que nem batizar vocês eu batizei. Eu dou graças a Deus por não ter batizado ninguém aí. Parece duro, né? Por que Paulo está grato por não ter batizado? O batismo é uma ordenança. Deus mandou batizar. Como é que um apóstolo está dando graças a Deus que não batizou ninguém? Paulo não está menosprezando o batismo, claro. Paulo está louvando a Deus, porque em sua providência, não foi ele quem aplicou o sinal da aliança, o batismo, naqueles irmãos. Paulo pregava, as pessoas se convertiam, e outros que estavam com Paulo, auxiliares de Paulo, possivelmente aplicavam o sinal da aliança neles. Paulo não fazia questão de ser ele mesmo aquele que iria colocar água na cabeça das pessoas. E ele vê nisso providência. Porque se estes homens estão dizendo que são de Paulo, sem ter sido batizado por Paulo, imagina se Paulo que tivesse batizado eles. Sabe quem me batizou? E eu já vi crente assim. Na época do seminário, tinha uns meninos que gostavam de contar vantagens sobre quem tinha batizado eles. Quem me batizou foi o reverendo fulano de tal, pastor famoso na IPB. E eu ficava pensando, mas que relevância que tem isso? A relevância agora é quem batizou, não é o batismo. Quando você começa a idolatrar homens, o que é importante, o sinal do pacto, começa a ganhar um local menos importante. O que é importante é quem foi que me batizou. E Paulo está falando, eu dou graças a Deus de não ter batizado ninguém aí desta igreja. Mas veja que interessante, Paulo diz isso e imediatamente ele faz um adendo, porque ele lembra aqui de algo. Ele fala, olha, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio.
para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Aí no verso 16, ele faz um adendo, parece que ele lembra um pouco mais e diz assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei mais algum. Por que Paulo faz esse adendo? Porque Paulo quer ser preciso na sua informação. Paulo não quer contar uma história, Paulo não quer ter uma narrativa diferente da outra, para que ninguém da igreja diga assim: sabe que Paulo falou que não batizou ninguém, mas ele me batizou. A família de Estéfanas chegando lá. Paulo está contando mentira, porque eu fui batizado por ele. E então Paulo se esforça para ser o mais preciso que ele pode para a igreja, lembrando de tudo o que aconteceu, para que não haja conversas diferentes, para que haja unidade de pensamento ou de entendimento, para que todos falem a mesma coisa. E é interessante porque ele cobra isso da igreja e se esforça para fazer isso. Porque uma igreja onde impera aí várias narrativas distintas e contraditórias, ela vai se dividir. Não tenha dúvida. Paulo está se esforçando para que haja harmonia no pensamento. Você não é chamado para ter a mesma opinião dos irmãos. Como eu disse, nós somos pessoas diferentes, mas é essencial que em matéria de fé a igreja permaneça unida. Como nós não estamos mais em Atos dos Apóstolos e hoje nós temos denominações, você precisa conhecer a sua denominação. Você precisa conhecer a sua igreja. Como a sua igreja interpreta a Escritura, porque é nela que você labuta, é nela que o Senhor te chamou para honrá-lo. E então você não precisa ficar aí cheio de milindres, dizendo: mas nós somos certos? Somos. Nós cremos assim. Do mesmo jeito que os nossos irmãos batistas acham que eles estão certos, que os nossos irmãos de outras igrejas acham que eles estão certos, mas não pode estar todo mundo certo sobre todos os assuntos, principalmente se forem assuntos que se contradigam. Então conheça a sua igreja, mantenha unidade de pensamento. Sabe como que você alcança isso? Por meio da Bíblia. Aí você fala assim: mas pastor, todo mundo tem Bíblia. Presbiteriano tem Bíblia, batista tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia. É verdade. É por isso que nós presbiterianos cremos na Bíblia conforme exposto nos símbolos de fé. Você quer saber como um presbiteriano crê? Abra lá a Confissão de Fé de Westminster, abra o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. É daquele jeito ali. Fugiu daquilo ali, não é mais presbiteriano. Ah, então a pessoa não é crente? Ela não vai para o inferno? Ou ela vai para o inferno? Não tem nada a ver com ir para o inferno. Porque se salvação dependesse de todo mundo crer exatamente em todas as coisas de forma perfeita, não ia ninguém para o céu. Ninguém. Mas a igreja precisa buscar unidade de pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Você é presbiteriano? Conheça a sua igreja. É preciso que você busque ter a mente de Cristo, pensando e vivendo a fé em conformidade com toda a igreja, expressando assim então a comunhão requerida pelo Senhor. E muitas vezes você terá de abrir mão de si mesmo em prol da coletividade. Por último, como é que você evita a divisão da igreja? Você evita a divisão da igreja enfatizando a centralidade do Senhor Jesus Cristo. Enfatizando a centralidade do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, só vai haver exaltação de homens onde Cristo não é o centro. Homens só são elevados a uma categoria em que não deveriam estar, porque se perde de vista o Salvador da igreja.
Dessa forma, quando Paulo chama os irmãos à unidade, ele começa de imediato apontando para Cristo, porque no verso 10, ele começa assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um apelo de Paulo simplesmente. É um apelo pautado na autoridade de Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é aquele que morreu pela igreja. E sendo Cristo o Salvador da igreja, sendo Cristo aquele que chamou os coríntios a ser santos, é Cristo o fundamento da unidade da igreja. Os crentes podem estar unidos uns aos outros, porque eles estão unidos a Cristo, o cabeça, da mesma forma que Paulo, Apolo e Pedro eram um em Jesus Cristo. Eles faziam parte da mesma igreja. É centrado em Cristo que a igreja então será consertada. É Cristo que conserta a sua igreja, ou, conforme a nossa tradução, é em Cristo que a igreja estará inteiramente unida. Da mesma forma que a rede rasgada não funcionava direito, ela precisava ser consertada, a igreja dividida não cumpre o seu propósito. A igreja dividida não funciona da forma como ela deveria funcionar. Entretanto, o seu Senhor, Cristo Jesus, provê tudo aquilo que é necessário para a unidade, e Paulo demonstra isso. Veja o verso de número 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está falando o óbvio. Não há divisão em Cristo. Foi Ele e somente Ele que morreu pela igreja. E é dele a igreja. E é em nome dele que os crentes são batizados. Tudo é por meio dele. Lá no verso 17, Paulo vai então explicar por que ele disse: graças a Deus que eu não batizei ninguém aí. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Mais uma vez eu vou afirmar aqui, é claro que Paulo não está desdenhando ou menosprezando o batismo. O batismo é importante. Entretanto, para que haja batismo, é preciso haver outra coisa antes do batismo: pregação, proclamação, conversões, pessoas chamadas à fé pelo evangelho bendito e redentor do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: o Senhor Jesus Cristo me enviou para pregar o evangelho. E então ele qualifica a forma como ele fazia isso: não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Os gregos, eles eram muito afeitos a discursos pomposos, a retórica. Paulo já vai dizer e vai comparar dois grupos, dizendo: os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria. E a sabedoria aqui tem a ver com a questão filosófica, com a articulação nas suas palavras. Paulo está dizendo: olha, Jesus não me enviou a pregar com esse tipo de sabedoria, com esse tipo de retórica, com esse tipo de palavra. A minha pregação não se assemelha aos discursos gregos. A proclamação de Paulo expõe o glorioso evangelho, expõe a cruz de Jesus Cristo, onde estão cravados os pecados do homem.
Não adiantam palavras bonitas onde a cruz de Cristo não é vista. Não são palavras bonitas que salvam pecadores. O que salva é o entendimento de que naquela cruz maldita Cristo levou sobre si os pecados. E todo aquele que nele crê tem vida eterna. A unidade então é possível para todos aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem na sua soberana obra, para aqueles que entenderam o que Ele fez na cruz. É por isso que a igreja, meus irmãos, não deve ficar encantada com os seus pregadores. Ela precisa ficar encantada com o Cristo que é pregado. E se você gosta de ouvir pastores, mas você não está impactado pelo Cristo que é anunciado nas suas mensagens, mas porque fulano fala tão bem, ele usa palavras tão bonitas, ele é tão eloquente, você está se encantando pela coisa errada. O Evangelho aponta para Cristo. A pregação precisa exaltar o Senhor Jesus Cristo. Se você estima Cristo, você então compreenderá a importância do seu corpo. Dessa forma, você irá amar a igreja e você irá buscar preservar a unidade da igreja. Porque você sabe a quem pertence a igreja. Ela tem um dono. O dono da igreja é aquele que deu a vida por você. É triste perceber que há muitos crentes que se deliciam aí em discutir filosoficamente a fé. Mas isso é só um exercício intelectual. E isso fica muito claro quando aquilo que é discutido, é pretensamente aprendido, não é vivido. Lá no trabalho, lá na família, lá na vizinhança. Muita teologia aqui, muita discussão aqui e péssimo testemunho. Não há vida com Deus. E isso significa que a teologia está sendo entendida, mas não praticada. E isso só serve para trazer condenação. O ensino, o estudo teológico é uma bênção. O aprendizado da Escritura é maravilhoso. Mas Deus não nos deu este livro para deleite intelectual somente. É para a vida e para a piedade. É para fazer diferença no dia a dia. Se a razão para o conhecimento não é a glória de Cristo, não vai haver piedade verdadeira. Entretanto, sendo Ele o centro, a igreja viverá unida. Como é que você evita divisões na igreja? Não dê ouvido a fofocas. Crentes andam na verdade. Crentes não espalham boatos. Crentes não caluniam seus irmãos. Quando há problema, quando há percepção de pecados, crentes buscam resolver de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Não exalte a homens. Graças a Deus, meus irmãos, a nossa igreja, nossa denominação, tem muitos pregadores fiéis. Muitos homens que têm pregado o evangelho de forma consistente. Entretanto, não esqueça, eles são instrumento do Senhor. Então, se você começar a notar que algum líder está começando a tentar trazer glória para si mesmo, não siga. Não contribua lá com o seu like, para que homens que deveriam glorificar a Cristo, tentem roubar a glória que é do Senhor. Porque quando a igreja exalta os homens, ela se fragmenta. Busque unidade de pensamento
É por meio da Escritura que Deus direciona o povo. Você ouve e como bereano, bom bereano, você confere para ver se as coisas são de fato assim. Enfatize a centralidade de Cristo. Não há igreja verdadeira onde Cristo não é o centro. Não há culto verdadeiro onde Cristo não é exaltado. Não há ensino fiel quando a preocupação é com a retórica, com as palavras bem colocadas, mas Cristo não é visto, não é anunciado na pregação. Cristo, meus irmãos, é o cabeça da igreja, o grande fundamento para a unidade do seu povo. Nele você pode negar a si mesmo, a fim de servir ao Senhor e aos seus irmãos, esforçando-se para manter a unidade do povo de Deus, unidade que foi estabelecida pelo próprio Espírito do Senhor.